Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom ter a sua companhia aqui no canal da Mel. Aproveita e compartilhe essa mensagem com seus amigos, com seus familiares. E desde já peço que Deus abençoe cada um de vocês. Olha só, nós estamos já na 11ª lição do trimestre. E agora vou ler aqui os comentários de Ellen White sobre a lição da Escola Sabatina dos Adultos. E o título dessa semana é Esperando no Crisol. Sábado, 3 de setembro. Cristo apresentou às pessoas exatamente o contrário das representações do inimigo quanto ao caráter de Deus, e neles buscou gravar o amor do Pai, que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João, capítulo 3, versículo 16. Encorajou-as quanto à necessidade da oração, do arrependimento, da confissão e do abandono do pecado. Ensinou-lhes a honestidade, o domínio próprio, a misericórdia e a compaixão, ordenando-lhes a amar não apenas os que as amavam, mas também os que as odiavam e as maltratavam. Em tudo isso, Jesus estava a revelar-lhes o caráter do Pai, que é longânimo, misericordioso e piedoso, tardio em ira e grande em beneficência e verdade. Conselhos aos pais, professores e estudantes, página 29 e 30. Aqueles que formam o povo de Deus devem revelar amor, mansidão e longanimidade. A longanimidade suporta todas as coisas, sim, muitas coisas, sem buscar vingança, seja por palavras ou atos. A longanimidade é a paciência diante da ofensa, longa tolerância. Se vocês são longânimos, não comunicarão às outras pessoas seu suposto conhecimento das faltas e erros de seus irmãos. Procurarão ajudá-los e salvá-los, porque foram comprados com o sangue de Cristo. Repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mateus capítulo 18, verso 15. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Gálatas capítulo 6, verso 1. Ser longânimo não é ser melancólico e triste, áspero e insensível. É exatamente o oposto. Minha consagração hoje, página 52. Vi que os que professam a verdade devem manter alto o padrão e persuadir outros a alcançá-lo. Vi que alguns teriam que percorrer o caminho reto sozinhos. Seus companheiros e filhos não trilharão com eles o caminho da abnegação. Paciência e tolerância devem sempre caracterizar a vida desses peregrinos solitários, seguindo o exemplo de seu abençoado mestre. Eles terão muitas provações para suportar, mas têm uma esperança que fortalece o coração, que os sustenta acima das provações da terra, que os eleva acima do desprezo, do escárnio e da reprovação. Aqueles que possuem uma esperança como essa nunca devem ceder a um espírito duro e cruel. Isso apenas os prejudicará e afastará seus amigos da verdade. Trate-os com ternura, não lhes dê oportunidade para criticar a causa de Cristo, mas nunca abra mão da verdade para agradar alguém. Seja decidido, tenha foco, mantenha-se firmado, não seja cético. Domingo, 4 de setembro, o Deus da paciência. Podemos andar no prazer da verdade. Ela não precisa ser para nós um jugo de servidão, mas consolo, mensagem
de boas novas e grande alegria, animando nosso coração e inspirando-nos a fazer melodias para Deus. Mediante a paciência e o consolo das Escrituras, temos esperança. A esperança cristã não é sombria nem destituída de conforto. Oh, não! Definitivamente não. Ela não nos encerra em uma prisão de dúvidas e temores. A verdade liberta os que a amam e são por ela santificados. Eles andam na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Nós que professamos crer na verdade, devemos revelar os seus frutos nas palavras e no caráter. Precisamos estar muito mais adiantados no conhecimento de Jesus Cristo, na recepção de seu amor para com Deus e para com o nosso semelhante, a fim de termos a luz celestial em nossa vida diária. A verdade precisa atingir os mais profundos recessos do coração e remover tudo quanto seja contrário ao Espírito de Cristo, sendo o vazio preenchido pelos atributos de seu caráter, puro, santo e incontaminado, para que todas as fontes do coração sejam como flores perfumadas com cheiro de vida para a vida. Nossa alta vocação, página 31. Quando somos envolvidos pela dúvida, perturbados pelas circunstâncias ou afligidos pela pobreza ou angústia, Satanás procura abalar nossa confiança em Jeová. É nesse momento que ele expõe diante de nós nossos erros e nos tenta a desconfiar de Deus, colocando em dúvida seu amor. Ele espera nos desanimar e quebrar nossa firmeza em Deus. Mas Deus compreende e ainda se compadece e ama. Ele lê os motivos e os propósitos do coração. Esperar pacientemente, confiar quando tudo parece escuro. Essa é a lição que os líderes na obra de Deus necessitam aprender. O céu não os abandonará no dia da adversidade. Não há nada que pareça mais desamparado, mas na verdade seja mais invencível do que a pessoa que reconhece o quão insignificante é e que confia totalmente em Deus. Profetas e Reis, páginas 101 e 102. As lições que Deus envia, quando bem aprendidas, trazem auxílio em tempo oportuno. Coloque em Deus sua confiança. Ore muito e creia, confiando, esperando, crendo, apegando-se à mão do poder infinito. Você será mais do que vencedor. Os verdadeiros obreiros avançam e trabalham pela fé. Algumas vezes eles desanimam ao observar o pequeno avanço da obra, quando é mais difícil a batalha entre as forças do bem e do mal. Mas, se não se permitirem fracasso nem desânimo, verão se desfazerem as nuvens e cumprir-se a promessa de livramento. Em meio à névoa com que Satanás os cercou, verão o resplendor dos brilhantes raios de sol da justiça. Trabalhe com fé e deixe com Deus os resultados. Ore com fé e o mistério de sua providência dará a resposta. Por vezes parecerá que você não vai vencer. Trabalhe, porém creia, pondo em seus esforços fé, esperança e ânimo. Depois de haver feito quanto é possível, espere pelo Senhor, declarando sua fidelidade. E Ele cumprirá a sua palavra. Espere, não com impaciente ansiedade, mas com fé destemida e confiança inabalável. Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 198. Segunda-feira não é dia de preguiça, é dia de estudar a palavra de Deus e, além disso, ouvir os comentários de Ellen White sobre a lição da escola sabatina. Então vamos lá, segunda-feira, 5 de setembro, no tempo de Deus. Não consigo descobrir o propósito de Deus em minha doença, mas Ele sabe o que é o melhor. E a Ele confio minha alma, corpo e espírito como ao meu fiel Criador. Sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Se educássemos e treinássemos nossa alma
no sentido de ter mais fé, mais amor, maior paciência e mais perfeita confiança em nosso Pai Celestial. Sei que dia a dia teríamos mais paz e felicidade ao sofrermos os conflitos desta vida. O Senhor não se agrada de que nos agitemos e fiquemos aflitos, nos afastando assim dos braços de Jesus. A falta de calmo esperar e vigiar combinados. Julgamos não estar no caminho certo a menos que sintamos isso e nos conservamos olhando para dentro de nós mesmos em busca de algum sinal apropriado à ocasião. O que conta, porém, não é o sentimento, mas a fé. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 242. Não precisamos esperar que tudo seja dia ensolarado neste mundo. Nuvens e tempestades nos envolverão e precisamos estar preparados para conservar os olhos voltados na direção em que vimos pela última vez a luz. Seus raios podem estar ocultos, mas ainda existem, ainda brilham para além das nuvens. Cabe a nós esperar, vigiar, orar e crer. Iremos apreciar mais a luz do sol depois que as nuvens desaparecerem. Veremos a salvação de Deus se nele confiarmos nas trevas, assim como na luz. Todas as provas, todas as dificuldades, toda paz, toda segurança, saúde e esperança, vida e bom êxito se encontram nas mãos de Deus. E Ele os pode controlar a todos para o bem de seus filhos. É nosso privilégio ser suplicantes, pedir qualquer coisa e tudo de Deus, subordinando nossa petição, submissos a seus sábios desígnios e infinita vontade, nossa alta vocação. Página 316. Deus deseja que seu povo mantenha os olhos fixos no céu, aguardando a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Enquanto a atenção dos mundanos se volta para seus vários negócios, a nossa deve ser posta no céu. Nossa fé deve atingir cada vez mais distante os gloriosos mistérios do tesouro celestial, extraindo os preciosos e divinos raios de luz do santuário celestial para brilharem em nosso coração, como brilham da face de Jesus. Os escarnecedores zombam dos que esperam e vigiam e lhes perguntam: onde está a promessa da sua vinda? 2 Pedro, capítulo 3, verso 4. Peraí, gente, o alarme tocou aqui. Vocês se frustraram, venham conosco e prosperarão nas coisas mundanas. Lucrem, ganhem dinheiro e sejam honrados pelo mundo. Os fiéis olham para cima e respondem: estamos vigiando e dando as costas aos prazeres, à fama e ao engano das riquezas. Mostram estar vigiando. Na vigilância tornam-se fortes, vencem a apatia, o egoísmo e o amor à comodidade. O fogo da aflição arde sobre eles e o tempo de espera parece longo. Algumas vezes se entristecem e a fé vacila, mas voltam ao combate, superando seus temores e dúvidas. E enquanto seus olhos estão dirigidos ao céu, dizem aos adversários: estou vigiando e esperando o retorno do meu Senhor. Vou me gloriar na tribulação, na aflição e nas necessidades. Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 165. Terça-feira, 6 de setembro, Davi, um exemplo prático de espera. Ocultos pelas densas sombras das colinas, Davi e seu auxiliar entraram no arraial do inimigo, procurando se certificar do número exato de seus adversários. Chegaram perto de Saul, que estava adormecido, com sua lança cravada no solo e uma moringa de água próximo de sua cabeça. Ao lado deles estava deitado Abner, chefe do exército, e ao redor estavam os soldados entregues ao sono. Abisai levantou sua lança e disse a Davi: hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Deixe que eu vá agora encravá-lo com a lança ao chão
com um só golpe, não será preciso um segundo golpe. 1 Samuel, capítulo 26, verso 8. Esperou a permissão de Davi, mas em vez disso ouviu o cochicho. Não o mate, pois quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar inocente? Tão certo como vive o Senhor Deus, Ele mesmo o matará, ou chegará o dia de sua morte, ou indo para a guerra, será morto em combate. O Senhor me livre de estender a mão contra o seu ungido. Essa segunda demonstração de respeito de Davi pela vida de seu soberano produziu uma profunda impressão na mente de Saul e conseguiu dele um reconhecimento mais humilde de sua falta. O rei ficou impactado com essa manifestação de bondade. Despedindo-se de Davi, Saul exclamou: Bendito seja você, meu filho Davi, porque você fará grandes coisas e certamente será bem-sucedido. Verso 25. Contudo, o filho de Jessé não tinha nenhuma esperança de que o rei continuasse pensando assim por muito tempo. Patriarcas e Profetas, página 595 e 596. É importante crer na palavra de Deus e agir prontamente de acordo com ela, enquanto seus anjos estão esperando para agir em nosso favor. Anjos maus estão prontos para tentar impedir cada passo para a frente. E quando a providência de Deus ordena que seus filhos avancem, quando Ele está pronto para fazer grandes coisas por eles, Satanás os tenta a desagradar ao Senhor pela hesitação e demora, procura despertar um espírito de contenda ou promover murmuração ou incredulidade, e assim destituí-los das bênçãos que Deus deseja conceder. Os servos do Senhor devem ser homens e mulheres de ação imediata, sempre prontos para atuar na velocidade em que sua providência abrir o caminho. Qualquer demora deles dá tempo para Satanás agir a fim de os derrotar. Patriarcas e Profetas, página 366. O Senhor nem sempre escolhe para sua obra pessoas de grandes talentos, mas seleciona aqueles a quem Ele pode melhor usar. Indivíduos que podem fazer bom serviço para Deus poderão, por algum tempo, ser deixados na obscuridade, aparentemente não notados e não empregados pelo Mestre, mas se fielmente cumprirem os deveres de sua humilde posição, cultivando uma disposição para trabalhar para Ele e se sacrificar por Ele, a seu próprio tempo, o Senhor lhes confiará maiores responsabilidades. A humildade precede a honra. Provérbios 18, 12. O Senhor pode usar mais eficazmente os que têm mais consciência de sua própria indignidade e incapacidade. Ele lhes ensinará o exercício da coragem e da fé e os fará fortes, unindo a fraqueza deles com sua força, e sábios associando sua sabedoria à ignorância deles. Comentários de Ellen White, Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 2, página 1007. Quarta-feira, 7 de setembro, Elias, o problema da precipitação. Deus foi ao encontro de seu provado servo com a pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias? 1 Reis, capítulo 19, verso 9. Eu o enviei ao ribeiro de Querite e mais tarde à viúva de Sarepta. Dei a você a missão de retornar a Israel, está diante dos sacerdotes idólatras no Carmelo. Eu o preparei com a força para guiar o carro do rei à entrada de Jezreel. Mas quem o enviou nessa fuga apressada para o deserto? Que missão você tem aqui? Muita coisa está na dependência da incessante atividade dos que são verdadeiros e leais, e por essa razão Satanás põe todo esforço possível no sentido de impedir o divino propósito a ser levado a efeito por meio do obediente. Ele leva alguns a perder de vista sua elevada e santa missão e ficar satisfeitos com os prazeres dessa vida. A outros ele faz fugir desanimados do dever diante de oposição ou perseguição.
a cada filho de Deus, cuja voz Satanás tenha conseguido silenciar, é dirigida a pergunta: o que você está fazendo aqui? Eu o comissionei para que fosse a todo o mundo e pregasse o evangelho, a fim de que o povo fosse preparado para o dia de Deus. Por que você está aqui? Vidas que Falam, página 214. Lembrem-se de que a oração é a fonte de sua força. Um obreiro não pode alcançar êxito enquanto se apressa em suas orações e sai em disparada para tratar de alguma coisa que teme que possa vir a ser negligenciada ou esquecida. Ele dedica a Deus uns poucos momentos apressados, não toma mais tempo para pensar, orar, esperar no Senhor a renovação da robustez física e espiritual. Logo fica cansado, não sente a influência elevadora e inspiradora do Espírito de Deus. Não é vivificado por vida nova. O corpo exausto e a mente cansada não são refrigerados pelo contato pessoal com Cristo. Espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Salmos 27, verso 14. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Lamentações, capítulo 3, versículo 26. Há aqueles que trabalham todo o dia e até tarde da noite para fazer o que para eles é o que deve ser feito. O Senhor olha piedosamente para os que levam encargos pesados e exaustivos, dizendo-lhes: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 197. Quando os homens forem tão dedicados como Elias e possuírem a fé que ele tinha, Deus se revelará como fez naquele tempo. Quando as pessoas lutarem com o Senhor como Jacó, serão vistos novamente os resultados que se viram então. De Deus virá poder em resposta à oração de fé. Como a vida de Jesus foi de contínua confiança, sustentada pela contínua comunhão. Em seu serviço para o céu, ele não falhou nem vacilou. Cristo sabia que devia fortalecer sua humanidade mediante a oração. Para que fosse uma bênção às pessoas, precisava comungar com Deus, dele obtendo energia, perseverança e firmeza. Obreiros Evangélicos, página 255 e 256. Que mensagem linda, né, gente? É o que nós precisamos também. Quinta-feira, 8 de setembro, aprendendo a ter prazer no Senhor. O salmista disse: confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Salmos 37, verso 3. Confie no Senhor, cada dia tem seus fardos, preocupações e dificuldades. Quando nos encontramos prontamente, começamos a falar sobre nossas dificuldades e provações. São tantos os problemas com que nos envolvemos, tantos os medos abrigados, tanto as ansiedades expressadas, que nem parece que temos um Salvador misericordioso e amoroso, pronto a ouvir todas as nossas petições e a ser socorro bem presente em tempo de necessidade. Algumas pessoas estão sempre com medo e envolvidas em dificuldades. A cada dia são cercadas de evidências do amor de Deus e desfrutam das riquezas de sua providência, mas não estão atentas. Caminho a Cristo, página 121. Em toda prova temos forte consolo. Nosso Salvador não se compadece das nossas fraquezas? Não foi Ele tentado em todos os pontos como nós somos? E não nos convidou o Senhor a levarmos a Ele todas as nossas provas e perplexidades? Não nos tornemos, pois, infelizes por causa dos fardos de amanhã. Corajosa e valorosamente suportemos os fardos de hoje. Precisamos de confiança e fé hoje. Não nos é, porém, impedido que vivamos mais do que um dia de cada vez. Aquele que concede forças para hoje dará forças para amanhã. Nada fere o espírito como os pontiagudos dardos da incredulidade. Quando vier a prova, e certamente virá,
Não fiquem preocupados nem reclamem. O silêncio do coração torna mais distinta a voz de Deus. Então se alegraram com a calmaria. Salmos 107, verso 30. Lembrem-se de que por baixo de vocês estão os braços eternos. Descanse no Senhor e espere nele. Salmos 37, verso 7. Ele os está guiando para o porto de uma experiência de misericórdia. Nos lugares celestiais, página 269. Precisamos compreender melhor o sentido dessas palavras. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento. Elas não nos fazem evocar a lembrança de uma manifestação precipitada, mas de um repouso sossegado. Desviemo-nos das estradas quentes e empoeiradas da vida para repousar à sombra do amor de Cristo. Ali nos fortaleceremos para o combate. Ali aprenderemos a diminuir nossas lutas e preocupações e a falar e cantar para o louvor a Deus. Os cansados e oprimidos devem aprender de Cristo a lição de calma, confiança. Se querem desfrutar paz e descanso, eles devem sentar-se à sombra dele. Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 62. Sexta-feira, 9 de setembro, mais um final de semana chegando, mais um sábado chegando. Que presente maravilhoso que Deus nos concede a cada semana. Desde já quero desejar um feliz sábado para você, para sua família. Que Deus continue abençoando vocês diariamente. Olha só, o estudo adicional diz o seguinte: esses são os textos de Patriarcas e Profetas, página 566 e 569, a unção de Davi. O plano de Deus para nós talvez exija um tempo de espera, e isso pode parecer um crisol. Podemos aprender a ser pacientes nesse período se voltarmos nossa atenção a Deus e crermos que Ele atua por nós. Há muitos motivos para esperar, mas todos têm a ver com o cumprimento dos planos de Deus para nós e seu reino. Perdemos muito se nos adiantamos a Deus, mas ganhando muito confiando nele com gratidão. O Senhor pesa e mede cada provação. Não posso descobrir o propósito de Deus em minha doença, mas Ele sabe o que é melhor, e a Ele confio minha alma, meu corpo e meu espírito, como ao meu fiel Criador, porque eu bem sei em quem tenho crido e estou bem certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Se educássemos e treinássemos nosso coração no sentido de ter mais fé, mais amor, maior paciência e mais perfeita confiança em nosso Pai Celestial, sei que dia a dia teríamos paz e felicidade ao sofrermos os conflitos desta vida. O Senhor não se agrada de que nos agitemos e nos preocupemos, saindo dos braços de Jesus. A falta de calma, esperar e vigiar, combinados. Julgamos não estar no caminho certo, a menos que sintamos isso e conservamos-nos olhando para dentro de nós, em busca de um sinal apropriado à ocasião. O que conta, porém, não é o sentimento, mas a fé. Ellen White, Mensagens Escolhidas, volume 2, página 242. Que Deus te abençoe e até a próxima.